Vamos lá. O título da palestra é Geometria sobre a ótica da fitoconsciência. Eu vou falar para vocês um pouco de fitoconsciência de uma forma geral e depois a gente vai adentrar um pouquinho essa questão da geometria. Por que a geometria? E vem muito da explicação das questões das cartas da fitoconsciência que foram lançadas no final do ano, que guardam uma geometria. E o que tem a ver a fitoconsciência com geometria? Aí eu resolvi trazer um pouquinho mais profundo como trata o livro, para a gente entender um pouco mais e compreender que não se tratam de simples cartas, mas ela guarda um conhecimento bem mais profundo do que o que a gente imagina, tá? Vamos lá. Antes da gente começar, exatamente, eu resolvi trazer essa figura de percepção de vida. Outro dia eu estava imaginando o que é a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Eu imagino um grande conjunto de rodas dentadas, e na medida que uma se movimenta, como uma está interconectada com a outra, ela faz movimentar todo aquele conjunto de rodas. Acredito que isso seja a vida da gente. Qualquer movimento que você faz, qualquer atitude, qualquer ação, a gente não tem noção de como isso repercute no outro, por mais longe que esteja. Porque há uma engrenagem muito bem feita no universo e na posição e no comportamento de todos nós. Então eu estava olhando isso e digo, olha, eu acho que percepção de vida é um grande conjunto de rodas dentadas que, à medida que uma se movimenta, ela vai repercutir em todas as outras e traz consequências e traz retorno dos mais variados possíveis. Isso somos nós, enquanto seres em experiência humana que estamos aqui e que guardamos responsabilidade por tudo que somos, por tudo que fazemos. Qualquer atitude nossa vai desempenhar, vai startar um processo dessa engrenagem que vai repercutir em cada um de nós, estejamos aonde estejamos. Outro dia estávamos comentando que a gente faz aqui, do outro lado do mundo, no Japão, isso tem uma repercussão. Por mais inimaginável que seja, mas é essa grande arquitetura dessas rodas que se interconectam tão perfeitamente que é o universo que somos todos nós, ok? Só uma reflexão. Então, eu fosse perguntar aqui a vocês o que é fitoconsciência. O que é fitoconsciência? Tem várias conceituações, mas eu gosto de trazer um parâmetro com 3 coisas, para a gente começar a compreender melhor. Muita gente fala em fitoterapia, muita gente fala em fitoenergética, e a gente traz a fitoconsciência. Se a gente for falar de fitoterapia, nós estamos falando dos princípios ativos das plantas. Quando você faz um chá de erva cidreira para um trato digestivo, para algum mal-estar, você nada mais está utilizando o princípio ativo daquela planta para poder tratar o seu incômodo. Eu estou falando de fitoterapia. Os medicamentos, muitas vezes, são extraídos de plantas das mais diversas possíveis. Isso é fitoterapia. Se eu falo de fitoenergética, eu estou falando da energia das plantas no sentido do trato ainda das emoções, da psique da pessoa. É a utilização da planta nesse nível ainda mais material. Eu estou falando do lado emocional. Mas quando eu falo de fitoconsciência, eu estou indo mais além. Eu estou tratando muito mais da consciência propriamente dita. E o que é consciência? Consciência do espírito. É o invisível. Nós somos o espírito que temos o corpo. Tratar de fitoconsciência é ir mais além, é ir na alma. E a gente vai conversar um pouco mais para que isso fique um pouco mais claro, tá? Diz que ao longo do tempo foi se percebendo cada vez mais que as plantas não eram somente um condensamento de células. As plantas refletiam muito mais do que um aglomerado de células. Elas tinham muito mais a doar do que simplesmente ver isso numa planta. Elas possuíam uma essência que ninguém conseguia visualizar, né? Mas que era algo sentido quando se bebia a seiva daquela planta. Era como se algo estivesse invadindo o corpo, unindo-se a algo essencial também presente naquele corpo, e que juntos provocavam um colapso nas próprias células, na própria consciência. É entender que as plantas, elas detêm consciência. São seres vivos com um grau de informação que traz tudo
no ancestral da Terra, porque muito antes da gente chegar aqui, as plantas já foram colocadas. Esse planeta foi preparado para receber a gente. E quem primeiro chegou aqui foram as plantas. E essas plantas detêm o conhecimento desde a origem. Elas guardam consciência. E essa consciência das plantas é que se comunica com a nossa consciência. Consciência em termos de espírito, em termos de alma. Eu digo sempre que é importante a gente lembrar, e o livro da consciência, eu abro ele com um capítulo sobre consciência. Consciência nunca morre, é o eterno. Você pode ter estados de consciência, mas a consciência nunca desaparece. Quando uma pessoa está em estado de coma, ela perdeu a consciência. Já falamos uma vez sobre isso aqui em aulas anteriores. Já perdeu a consciência? Nunca. A consciência está ali presente sempre. Agora, momentaneamente, o estado de consciência daquela pessoa é uma pessoa que está fora de si momentaneamente. Está no estado de coma. Vocês aqui estão num determinado estado de consciência. Estado de consciência ativo. Vocês estão presentes. No estado de presença, vocês estão prestando atenção a alguma coisa. É um estado de consciência. O fato de estar dormindo repercute em um outro estado de consciência. Mas a sua consciência é eterna e nunca morre. Tá? Ainda que você desacople desse corpo, ainda que você desencarne, a sua consciência continua vivíssima. Porque a sua consciência é o seu espírito. Ok? E essa percepção e essa conexão com as plantas é de consciência para consciência. Porque as plantas guardam consciência, as plantas guardam princípios curativos, arquétipos específicos e com a capacidade imensa de cuidar de todos nós. Eu digo sempre que o homem tem que estar atento que a gente, as plantas vivem sem o homem. Muito bem, obrigado. Mas o homem não vive sem elas. E nós ainda não percebemos isso. Nós ainda não sentimos esse grau de responsabilidade de evitar tanta destruição. Porque elas vivem muito bem sem a gente. Agora, nós sem elas, jamais. Né? Mas vamos lá. A sutilização do ser. Falar de consciência está aberto a esse conhecimento, está aberto a essa conexão com essa riqueza que a planta pode nos oferecer, exige uma sutilização do ser. E o que é sutilizar o ser? Sutilizar o ser nada mais é do que estabelecer e provocar uma integralidade entre o bem e o mal que existe em cada um de nós. Nós todos somos formados de luz e sombra. Nem todo mundo é bom por 100%, nem ninguém é ruim 100%. Nós temos um pouco de luz e um pouco de sombra. Todos, em medidas diferentes. Mas luz e sombra compõem o ser e a experiência humana. E você conseguir fazer essa integração, você conseguir mergulhar em você e reconhecer essas sombras e integrar, é o que há de mais importante para você efetivar essa sutilização. Quando a gente usa os florais da fitoconsciência, o tempo do uso do floral da fitoconsciência são 48 dias. E ele é dividido em 3 fases. 30 dias, 15 dias e 3 dias. 3 etapas. Os primeiros 30 dias é justamente o período de você expurgar tudo aquilo que você tem. É como se ele fizesse um reboliço dentro de você. Você consegue limpar a casa com os móveis no lugar? Você não consegue limpar uma casa com os móveis no lugar, com tudo arrumadinho. Você precisa tirar a cadeira, você precisa desforrar a cama, você precisa arrastar um pouquinho o sofá, para que você possa fazer a limpeza. Então, esse expurgo, essa reviravolta, que o floral da fitoconsciência faz justamente nesses 30 primeiros dias, que é o momento do expurgo e de você fazer um mergulho em você e buscar as suas sombras. Buscar o que é que tem de bom e de mal e o que você precisa ressignificar nisso tudo. Porque não adianta tapar o sol com a peneira ou botar embaixo do tapete. É preciso que a gente traga isso à tona para identificar e ver onde é que eu posso melhorar. Como eu vou administrar isso? Se eu não conheço, eu não consigo administrar. Eu não consigo cuidar, eu não consigo tratar disso.
Na realidade, quem pode lembrar o ser em experiência humana, na sua essência, é a própria natureza, por meio da flora, que é o nível mais superior que existe. Quando a gente fala em natureza, muitas vezes a gente se coloca a parte dela, né? A natureza é como se fosse uma coisa fora de nós, mas nós somos a natureza, nós somos parte dela. Fauna, flora e seres em experiência humana. Tão natureza como qualquer um deles. Só, se vocês pudessem hierarquizar isso, a flora está no topo. Ela está no topo. Depois vem a fauna, depois virão os seres em experiência humana. Estudante isso, né? Mas eu sou muito mais inteligente, eu tenho uma capacidade de percepção muito maior. Como pode isso? Mas é isso. Porque nós não temos noção do conhecimento e do poder do reino vegetal, nesse sentido. Dessa forma, toda a estrutura, na medida que você permite essa integralidade, na medida que você permite essa conexão entre luz e sombra, né, a estrutura vai ficando mais limpa, mais retilínea, com as curvas da vida. O que são as curvas da vida? O que vocês entenderiam como as curvas da vida? Falar em curvas da vida nada mais é do que enfrentar os nossos desafios diários. Todos nós temos desafios. Não gosto de chamar de problema, não. Vamos chamar dos nossos desafios. Né? As curvas da vida simbolizam como os desafios nossos de cada dia. Né? E você enfrentar, porque todos vão enfrentar. Mas a questão é como você vai ver isso, como você vai administrar isso, como você vai tratar isso. Esse é o grande segredo. Problema, números. Todos temos os desafios a todo momento. Mas na medida em que você faz essa interconexão consigo mesmo, a partir do momento que você passa a se conhecer melhor, sua luz e sua sombra, você consegue gerir isso muito mais facilmente. E entender e perceber melhor o que está por trás de cada desafio. A fitoconsciência permite isso. São as curvas da vida, né? As curvas podem ser amenizadas, neutralizadas, mediante o acesso à alma das plantas. A alma das plantas, a consciência das plantas. Na integralidade com o seu campo essencial, considerando que as plantas são as melhores professoras, as melhores conselheiras, porque elas são as anciãs planetárias. Como eu disse, há muito antes de nós chegarmos aqui, elas já estavam. Muito, muito mesmo. Busca-se a alma das plantas porque se trata de uma essência, um portal de acesso à grande consciência criativa e inteligente. Eu vi uma reportagem bastante interessante em um deserto, no Rio do Mundo, acho que na Ásia, onde eram muitos cactos, praticamente sem nada. E eles conseguiam se manter com um grau de cumplicidade e de coletividade absurdo. Porque aqueles que já conseguiram crescer muito e buscar lá fundo na terra a água para sobreviver, ele compartilhava com as plantas vizinhas. Então era um conjunto de plantas de cactos que num processo coletivo e de conexão e de ajuda mútua conseguiam manter aquela floresta dentro daquele deserto tão inóspito. Né? Então, você veja que sabedoria e que capacidade a natureza, nesse reino vegetal, ela pode oferecer e exemplificar para a gente. Incrível, incrível como eles se interconectavam por baixo do solo. Se você não tem, mas eu tenho para lhe dar. E nós vamos juntos nessa caminhada. E era bem isso, bem interessante a reportagem, tratava muito sobre isso. Fitoconsciência e alma das plantas. Na realidade, fitoconsciência, eu vou dizer que ela tem a concretude, porque o mote de tudo isso é a fitoconsciência, não o floral. O floral é apenas um meio para viabilizar a fitoconsciência. E a fitoconsciência, através do floral, são fagulhas de alma da planta que está dentro daquele floral. Esse frasquinho aqui. Tá? Ali a gente consegue fazer com que ela compartilhe e você preparar o floral com a alma dessa planta. E como poder ter segurança que aqui naquele frasco não tenha somente água? O que é que me traz luz isso? O que é que me dá de garantia de que aquilo ali não vai ter só água?
Como é que eu posso acreditar nisso? Porque não é nada muito palpável. Vai depender de duas coisas. Duas coisas. De quem prepara e de quem recebe. Principalmente o receptor. Principalmente o receptor. Vocês receberam aqui um copinho. Um copinho de água. Eu estou dizendo que ali é um floral, que depois a gente vai saber qual é, de uma determinada planta. Que garante? Será que essa moça está falando esse negócio sério mesmo? Depende muito mais de vocês. Eu digo sempre que falar de um assunto como a fitoconsciência é você esvaziar o seu copo e se permitir a um novo conhecimento. Se permitir a recepcionar algo tão profundo, mas que pode estabelecer com você uma conexão muito grande. Tá? Então, acreditar, confiar, é o primeiro passo para entender que nesse frasco e naquele copinho, efetivamente, você tem fractais da alma de uma planta. Que ela não doou, ela compartilhou. A partir do momento em que a gente acredita nisso e estabelece esse processo de preparo do floral, ela compartilhando a sua consciência, tá? E vocês recepcionando e acreditando nisso, como tudo na vida. É importante que a gente acredite. É importante que a gente acredite. Fé naquilo que a gente faz, porque senão não tem sentido. Em tudo na vida, inclusive nos florais da fitoconsciência. Então, a postura do receptor é fundamental para que isso aqui seja respondido. Você acreditar que ali a gente pode alcançar muito mais. Okay? Sentir a fitoconsciência, que é, a partir do momento que você ingere, tem uma parte do livro que a gente diz, ainda que você não acredite, a fitoconsciência, quando penetra em você, ela começa a estabelecer uma série de modificações dentro de você. Tá? Mesmo que você ainda esteja reticente com relação a ela. E aí diz, o que é sentir a fitoconsciência? É permitir ampliar a inteligência cósmica consciencial do ser em experiência humana, potencializando a capacidade de telepatia, amplificando todos os sensos mínimos de atitudes benéficas e amorosas. É ampliar o sistema sensorial. É poder perceber além. É poder entender empaticamente o outro. Telepatia também é isso. E você se perceber, e você dá muito mais vazão ao seu sistema sensorial, não simplesmente pela concretude, pela matéria das coisas. Não simplesmente ver com esses olhos daqui, da gente, estou vendo vocês aqui, mas ver além disso, ver com os olhos da alma, sentir com a alma, perceber, ouvir com a alma. Fica consciência nisso. Ir além. A pessoa que recepciona a fitoconsciência e permite ampla ativação consegue perfeitamente a semeadura do pensamento. Esta semeadura constitui-se em empreender atos mínimos que vão ganhando consciência. Sabe o estado de presença em que você tem consciência daquilo que você faz dentro do seu pensamento, onde você administra melhor o seu pensamento, onde você é senhor desse processo e não simplesmente se deixar levar, mas você tem consciência daquilo que faz, daquilo que pensa, daquilo que ouve. Você consegue definitivamente ter um controle sobre si. Me entendem? Eu não sei se vocês conseguem alcançar isso, mas é um autocontrole em tudo que você pensa, em tudo que você age, em tudo que você faz, dentro da sua verdade. Dentro da sua verdade. Esse é o grande segredo. Você não se deixa levar porque A, B ou C diz. Mas eu criei uma consciência que me permite criar a minha verdade. E entender as coisas da forma como eu entendo que deve ser. Quer dizer, não porque eu disse, não porque tem alguém falando aqui de fitoconsciência, mas apreendam esse conhecimento, refletir sobre ele e dizer, ok, isso soa como verdade para mim. Não, isso não soa como verdade para mim. Eu entendo de outra forma. E está tudo absolutamente certo. Ok? Porque você construiu isso dentro de você. Fitoconsciência é isso. É permitir que você construa as suas verdades. É você ter estado de presença, estado de consciência, semeadura de pensamento,
controle de todos esses processos. Entende? Não é vara de condão. Aqui não existe vara de condão que vai resolver os problemas. Não, floral, aqui vou resolver todos os meus problemas. Não existe isso. Mas ele lhe dá condição para que você o faça. Uma melhor percepção das coisas. Dentro da espiritualidade, eu acho interessante, eu comento muito sobre isso, é quando as pessoas passam a entender que não adianta você atribuir ao outro a responsabilidade do que você tem para fazer. Responsabilidade sua, tão somente sua. Você tem ferramentas, você tem instrumentos que podem lhe auxiliar nesse processo. Mas quem tem que sair da cadeira é você. Tem que ressignificar tudo isso é você. Fitoconsciência é mais uma ferramenta para isso. Para auxiliar, não para resolver o problema, mas para auxiliar cada um de nós a pensar diferente, a entender como as coisas funcionam. E diante de uma curva da vida, diante de um desafio, esse aqui eu vou enfrentar dessa e dessa outra forma, porque mais adiante eu estou enxergando outra coisa, que talvez no primeiro momento eu não veja. No primeiro momento, não tenha percepção do que está acontecendo. Em outro momento, começa a notar algo que está diferente, percebendo que pode acessar o que está mais à frente, preparando-se melhor para o que está mais adiante, ou até mesmo excluir possíveis entraves no percurso de sua estrada. A consciência é isso. Ele permitir essa percepção, esse senso, esse bom senso, entende? De ajudar a vocês nesse processo. Estado de presença, chame como quiser, construir as suas verdades, estabeleça como quiser. Mas tudo circunda em torno disso. Autoencontro. Ao buscar a alma da planta, o ser experiência humana estará trilhando o caminho de busca da própria alma. Consciência da planta, falando com a nossa consciência. Do autoencontro e de consciência de propósito. E aí eu pergunto, descobrir o seu propósito, o que vai fazer com isso? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre propósito. Né? A gente trata muito isso no livro também, quando a gente trata de propósito divino e propósito de vida. Ok? Todos nós temos um propósito divino e de vida, não somente de vida. O propósito de vida que a gente tem aqui é: eu vou estudar para ser professor. É o meu propósito de vida, eu quero isso para mim. A sua vida flui muito mais facilmente. E o propósito de vida você executa no seu dia a dia. Não precisa ser um sacerdote, não, para fazer o propósito divino. É no seu dia a dia, dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do centro onde você frequenta, em qualquer lugar. É essa conexão. Né? Tem um exemplo que a gente traz no livro, é o carro e o motorista. Né? Digamos que o carro seja o propósito de vida, o motorista o propósito de vida. Se o carro vai para um lado e o motorista vai para o outro, a coisa desanda, complica. Mas quando você consegue perfeitamente alinhar o motorista e o carro está atendendo os seus comandos, tem um propósito divino e um propósito de vida em franco alinhamento, sem maiores problemas. Né? Mas vamos ver que você fez tudo isso, você utilizou a fitoconsciência, você utilizou o divino aterramento, você fez todas as terapias possíveis e imagináveis. E como que você descobriu? Reconheceu o seu propósito nessa sua existência. Para que eu estou aqui? Faz o que com isso? Vai colocar em prática efetivamente? Porque muitas vezes você descobre, bota ele lá numa gavetinha e depois eu penso nisso, dá muito trabalho. Depois eu vejo isso, dá muito trabalho. Esse é o grande questão, né? Essa busca, né? E muitas vezes você descobre, mas continua buscando a vida toda, porque muitas vezes não quer enxergar e fazer acontecer aquilo que você veio fazer. Mas não tem nada mais compensador quando você se descobre e realmente consegue fluir nesse processo. E aí a gente entra um pouquinho, depois dessa breve fala sobre fitoconsciência, sobre a geometria das plantas. Se a mesma flor que chama a atenção do poeta faz o cientista refletir. Dois. Tem o lado lúdico do poeta e tem o lado científico do cientista, ao olhar uma flor, uma planta, seja ela qual for. Pesquisadores da natureza têm dedicado parte dos estudos a explicar como os números se relacionam com a natureza. Como essa sistemática. É impressionante a harmonia e a forma quando você vê uma flor, uma planta,
como as coisas elas nascem naquele caule. Aquilo tudo tem uma razão de ser. E tem uma relação matemática perfeita. Vou falar um pouquinho de Pitágoras. Lá na Grécia, muito rapidamente, de uma forma muito superficial, não vou trazer nenhuma equação de 10º grau, nem de 10º grau, pelo amor de Deus, mas é uma coisa muito simples. Se for o primeiro a usar a palavra cosmos com a conotação de um universo bem ordenado, harmonioso, um mundo acessível à compreensão humana. E aí a gente vai trazer uma coisa que é bem interessante. A partir dos pitagóricos, a geometria poderia ser utilizada não apenas para descrever, mas para revelar. Isso tem um sentido fantástico. A geometria não é só para desenhar, mas ela revela aquilo que ela está impregnada. Eu trouxe esse exemplo muito simples aqui. Isso aqui são duas fórmulas. Importa. Todas duas têm a mesma quantidade de hidrogênio, de oxigênio e carbono, mas tem uma única diferença nelas. Esse daqui está aqui em cima, está vendo o amarelinho? Esse átomo hidroxila, e esse está aqui embaixo. Essa simples modificação geométrica faz com que essas substâncias sejam diferentes. Aqui eu tenho uma molécula de celulose e aqui eu tenho de amido. A mesma coisa, se eu fosse botar aqui eu não lembro da fórmula toda, C12H5ON, e você tem a mesma quantidade de átomos. Apenas a distribuição delas faz gerar substâncias diferentes. Simples assim. Modificação foi aqui. Esse está em cima e esse está embaixo. Trocou. Um é beta-glicose e o outro é alfa-glicose, que significa celulose e amido. Por isso que a gente diz que a partir de Pitágoras, eles dizem, eu não estou só descrevendo, a geometria permite revelar a substância daquele elemento. Entende? Vamos lá. E aí vem outra coisa que a gente traz, que é a série de Fibonacci. A gente fala no livro sobre isso. Fibonacci foi um matemático italiano que descreveu uma série, não vou entrar em detalhes aqui, uma série numérica, tá? Que tem inúmeras aplicações. Aliás, eu acho que em tudo na vida a série de Fibonacci está aplicada. Eu estou aqui usando um aparelho. Para usar esse aparelho aqui, o meu ortodontista teve que estudar Fibonacci. E as relações perfeitas, harmoniosas. Para o engenheiro fazer uma construção, ele teve que aprender série de Fibonacci, onde ele estabelece as relações harmoniosas. E assim sucessivamente. Em tudo. Tudo. E o universo não seria diferente. A natureza não seria diferente. Tá? E aí você tem justamente esse número φ, que é o número de ouro, o número de proporção áurea, né? Que ele é perfeito. E ao tempo que traz uma definição matemática, ele denota quantidades harmoniosas. Tudo isso está no universo, gente. Até numa planta, você consegue identificar essa série de Fibonacci na forma como ela se distribui no galho, um caracol, aquela espiral que ele faz, tudo é baseado nisso. A natureza é toda baseada em geometria, totalmente. E a harmonia nada mais é do que a junção ordenada e agradável de grandezas diferentes que em si carregam muitos contrastes. Não obstante eu ter tanta coisa distinta, diferente, eu consigo harmonizar isso. Isso é harmonia. É você, junção ordenada de grandezas diferentes. E a harmonia maior não poderia ser observada, senão, no reino vegetal, que guarda essa harmonia. Tá? Eu trouxe só como exemplo, porque eu não podia deixar de falar de geometria sem falar dessas duas coisas. Pitágoras e Fibonacci, que é a base de tudo. Não aqui querendo trazer nenhuma fórmula matemática, como eu disse, mas só para vocês compreenderem. Tá? E aí eu trouxe de Platão essa frase: Deus é um grande geômetra. Ele geometriza sem cessar. Por toda parte existe geometria. Poxa, sem dúvida. E aí a gente traz algumas figuras. Paternon, isso aqui é a curva e a espiral do Fibonacci. O rosto de uma pessoa, se é bem calculado, ele é todo baseado na série de Fibonacci. Está aqui o nosso famoso quadro, a Mona Lisa. Está aqui um caracol. Está aqui uma flor. Está aqui a galáxia do universo. Uma onda do mar. Tudo isso é perfeita geometria. Entende?
tanto no mundo material, tanto naquilo que o homem constrói, como que a natureza nos apresenta. Isso é geometria. E se tudo isso gira em torno de geometria, um conhecimento tão profundo como a fita consciência não podia se furtar a geometria. Jamais. E a essência dela, a música dela, é justamente mergulhar na geometria. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre isso ainda. No livro a gente trata geometria da felicidade. Certa feita, eu fui fazer uma fala aqui no Águas, e o tema da palestra era a felicidade. E eu caí na bobagem de simplesmente tirar uma dúvida com o pai Damião. E disse: eu gostaria que o senhor me explicasse sobre os 4 hormônios da felicidade, o quarteto da felicidade. Dessa simples pergunta gerou isso aqui. Essa simples pergunta gerou isso aqui. Dizendo o seguinte: minha filha, não vamos falar em quarteto da felicidade, isso é geometria. Isso é geometria. A dopamina, a serotonina, a endorfina e a ocitocina não podem estar estruturados num quarteto, num quadrado. Porque o quarteto, ele tem laterais muito rígidas e absolutas que não conseguem fluir. Mas se você fala em losango da felicidade, você com certeza permite essa interligação e essa fluidez entre todos eles. Simplesmente uma forma geométrica. Inclusive, é tido e já sabido que os chakras, muitas pessoas falam em vórtices, círculos, que não são. A figura geométrica que simboliza o chakra é o losango. Tem outra seara também, que o Jesus, ele é simbolizado por um losango. E quem tiver a oportunidade de ir no horto, eu não sei se as pessoas daqui já tiveram a oportunidade de olhar para o telhado lá da grande choupana do Horto da Serra, lá em Frei Paulo, todas elas são formadas em losangos. Não é por nada, não. Ele tem toda uma simbologia que permite uma fluidez, uma interconexão muito maior. Veja como é rígido o quadrado, mas veja como a gente consegue fluir com o losango. Então, é mais uma vez a geometria trazendo e explicando o porquê de determinadas coisas. Geometria sagrada das plantas. Dentro de uma planta, a gente não pode deixar de ver que é no campo formativo da flor que a geometria está mais potencializada. Vocês têm noção do centro de um girassol, da perfeição que é da distribuição? Isso é geometria. Isso é Fibonacci, perfeitamente simbolizado na natureza. E, como não podia deixar de ser, geometria, que a nossa íris reconhece geometria, que são as flores. A geometria do corpo humano está contida em tudo aquilo que individualiza o corpo humano. No tato, nas nossas digitais, no campo dos olhos, na íris dos olhos, no nosso olfato, são coisas que individualizam a gente. E a geometria do corpo está presente em tudo isso. Tá? É a nossa percepção. Então, íris do olho, que é a geometria, reconhece essa geometria. Consciência, reconhecendo consciência. Outro tipo de consciência, que é a consciência das plantas. Considerando que os arquétipos de cada planta são definidos a partir de sua geometria, tem-se que o feito primário inicial da geometria sagrada da planta é proporcionar a abertura mental para a calibragem posterior dos florais. Vocês vão ver aí uma série de cartas, cada uma com a geometria de uma flor. E eu vou mostrar essas cartas a vocês. E vocês vão escolher uma carta. Cada um vai escolher uma carta. Vai escolher como? Diante da sensibilidade do que você viu e diante da geometria que mais lhe atrai. Isso é o primeiro momento de abertura para esse contato com a fitoconsciência. Tá? Eu estou vendo geometria, olho, que reconhece geometria, aquela imagem da flor. E esse primeiro contato vai abrir para depois permitir essa calibragem posterior, que é preceitual dos florais, na medida que vocês efetivamente tomaram o floral. O floral é um meio de vocês acessarem a fitoconsciência. No grau de evolução mais avançado, talvez eu nem precisasse do floral. Eu chego próximo a uma planta e eu consigo me abastecer dessa consciência. Eu consigo interagir dessa consciência. Não precisaria disso. Mas a gente não conseguiu chegar lá ainda. A gente precisa
caminhar um pouco mais, sutilizar um pouco mais, integrar muito mais o bem e o mal, avançar para chegar nesse nível de consciência e nesse avanço e se permitir a isso. E aí a gente tem 3 situações, 3 níveis que eu gosto muito de citar, no livro a gente fala sobre isso, que é despertar, pertencer e ser. Que grau nós estamos? O despertar, eu poderia dizer que vocês estão aqui no processo de despertar. Vocês se permitiram vir aqui ouvir alguma coisa hoje. Não sei se eu concordo, não sei se eu não concordo, não sei se é legal, não sei se não é, mas eu vim dizer que tem algo nesse sentido. Eu despertei para isso. Quando você passa por pertencer, é quando você mergulha nisso, passa a fazer parte, mas ainda não executa efetivamente, não exerce efetivamente. E quando você passa a ser, é quando você se entrega perfeitamente ao processo. 3 níveis. 3 níveis. E eu diria que esse nível, esses 3 níveis daqui, eu levo muito para a minha vida em tudo. Despertar, pertencer e ser. Em que momento eu consigo integrar isso dentro de mim, alguma coisa que eu venha fazer. É isso. A fitoconsciência basicamente é esse processo. Né? Quando eu digo que são 3 etapas, quando você toma o floral, no período de 48 dias, os primeiros 30 dias eu diria que é o despertar, os 15 dias subsequentes é o pertencer, e os 3 últimos dias é o ser. É o integrar-se à essência daquela alma, daquela planta. Apresento isso aqui para vocês. Tudo isso que eu falei é vocês entenderem o porquê. Que diacho esse povo inventou, que bota lá uma figura de uma planta. Eu podia ter a figura da flor do maracujá, a figura da flor da laranja, da mangaba, sei lá o que for. Mas muito mais do que aquilo, existe uma geometria por trás dela, de cada uma delas. E todas elas foram passadas, né, por o pai Damião. Desenhamos juntos, eu botei uma refinada colaboração do meu amigo que está ali atrás, Jean Carlos, e conseguiu captar exatamente isso que ele ia descrevendo. Nós 3 juntos conseguimos desenhar a geometria de cada uma dessas flores. Não tem o nome de nenhuma delas aí, tá? Não tem o nome de nenhuma delas. Mas eu quis trazer toda essa questão da geometria para explicar minimamente o porquê que chegamos a isso. Existem vários florais aí que vocês podem acessar. Floresta de bafo, enfim, inúmeros. Cada uma com sua linha de atuação. Perfeito, tudo certo. A fitoconsciência optou por trabalhar com geometria. Por entender que isso é a essência do universo. Sem sombra de dúvida. Geometria está presente em tudo. E ela não poderia se furtar isso. Ok? Então nós temos aqui 15 cartas. Não, como eu disse, não são cartas divinatórias. São cartas das geometria das flores. E que cada um de vocês vai escolher uma delas. Tá? Simplesmente olhem e guardem para si qual o número que vocês escolheriam. Vou falar sobre cada uma delas. Tá? De uma forma bem resumida. Vou começar pela número 2. Erva cidreira. O que a erva cidreira diz? A erva cidreira normalmente é destinada às pessoas atraídas pela geometria, normalmente são muito retraídas, dotadas de grande timidez, e dentro dessa timidez existe uma necessidade de ser expansiva, uma necessidade grande de ser ouvida. São pessoas que estão muito dentro de si, como se fossem metaforicamente caramujos. Eu digo sempre aqui que às vezes as pessoas me pedem um floral. Um floral para dor de cabeça. Não tem. Não tem. Um floral para dor de estômago, piorou. Um floral para ansiedade, pior ainda, não tem. Porque a sua ansiedade, sua dor de cabeça, sua dor de estômago, ela muitas vezes é provocada por algo que está na alma. É muito mais profundo. E as origens dessa dor de cabeça ou desse mal-estar são diversos. Todos eles, todos os problemas podem provocar uma dor de cabeça. Mas a origem da dor de cabeça é diferente. Então é preciso que estabeleça essa conexão. Então vocês não vão ver o floral da fitoconsciência numa prateleira de farmácia. Porque não é para ser tratado dessa forma. É para que se estabeleça essa conexão daquele seu momento de vida, que as pessoas são dinâmicas, lembrando disso, tá? As pessoas modificam e tem momentos que vão estar precisando de florais diferentes. Mas que estabeleça essa conexão e possa entender qual é o floral mais propício para você. Então, o floral da erva cidreira
Basicamente isso. A manga diz o seguinte: as pessoas atraídas pela geometria da flor da mangueira precisam se autoafirmar, sair do casulo, serem elas mesmas, definir exatamente quem são diante da sociedade. São pessoas que estão perdidas procurando um quadrado para se inserir, já que não se identificam com um quadrado pertencente, nem conseguem vislumbrar qual seria o seu quadrado. Aí você diz, e é isso? Onde é que eu estou? A vida da gente é feita por momentos, por situações. De repente você tem uma situação dessa no seio do trabalho, de repente você tem uma situação dessa no seio familiar, de repente você tem uma situação dessa no seu espaço, de você com você. Não queiram ser taxativos e muito cartesianos, entender isso é, isso não é. Mas coisas que vocês muitas vezes não percebem em determinadas situações e momentos da vida. Entendem? Situações e momentos da vida. Tá? Em determinado ponto, que daqui 6 meses, 3 meses ou qualquer outra coisa pode estar completamente modificado. Mas em determinado momento, por alguma circunstância, você pode estar inserido nisso aí e perguntar: esse aqui não é meu quadrado, estou precisando de dar uma... A vida é feita de várias nuances. O Limão diz o seguinte: pessoas que se sobrecarregam diante de uma presteza exagerada, revelando pessoas que não sabem dizer não. E ao mesmo tempo ficam azeias, ácidas e se auto-munindo. A pessoa que chega até o Limão não está em si, mas está sempre no outro. Porque eu estou sempre para atender o outro, para satisfazer o outro. Ok? E não consegue dizer não. Não é a palavra mais difícil que existe. Tangerina, indicado para o desapego, para as pessoas que estão muito apegadas às pessoas, fatos e conhecimentos. São pessoas que querem colocar em demasia pessoas nas costas, não deixando que cada um seja o seu dono. Você veja que coisa interessante. Você pega uma tangerina, ela é tão perfeita que os gomos, eles estão unidos, mas eles são individualizados. Você consegue destacar cada um deles. Isso é desapego. Estamos juntos, mas cada um é um gomo. Eu não interfiro no gomo do outro. Eu não vivo a vida do outro. Eu não escrevo a história de ninguém. Cada um escreve a sua história. Cada um tem o seu gomo. Da família estamos juntos, estamos. Ok. Mas cada um é um gomo. Eu não posso escrever a história de ninguém. Ok? A própria formato da tangerina simboliza muito isso. É bem interessante. Juntas, mas ao mesmo tempo individualizadas. A cerola é alguém que precisa da comunicação. Necessita falar, se expressar, mas não consegue. Ou mesmo que fala demais, sem limites, ocorrendo traumas. Ou é 8 ou é 80. Ou foi uma pessoa tonida demais dentro da sua fala, ou foi uma pessoa que não teve limites e fala exageradamente. E não consegue estabelecer um bom senso para isso. A cerola trata muito isso. Tem outras coisas mais, mas eu procurei pensar o mais evidente. Tá? A 7, flor do abacate. Pessoas que estão precisando acessar a si. Pessoas que já acessaram toda uma biblioteca, já leram todos os livros, mas ainda não sabem quem são. Ainda se valem do auto-boicote, da manipulação alheia e de uma vitimização de vida. Sabe aquela coisa de você buscar mil livros, faço todas as terapias e cursos possíveis e imagináveis, mas mesmo assim eu ainda estou numa busca incessante. Porque eu não consegui ainda me encontrar eu comigo mesmo. É tanta coisa, tanto livro, é tanta coisa, mas eu não consegui construir aquela dita verdade interior, aquilo que me faz sentido, aquilo que me dá razão de existir. O manjericão tem um grande poder, essas pessoas têm um grande poder de comunicação, mas absorvem muito campo energético. São pessoas que se expõem e depois não dão conta daquilo que é provocado. Ou seja, eu me exponho, eu falo, mas de certa forma eu não consigo aceitar, digamos, uma crítica, uma retaliação, ou dar conta daquilo que eu falei, sustentar determinados tipos de coisa. Quando o manjericão vem cuidar disso. A laranja. É interessante a laranja, ela traz o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Parece uma serpentina.
Olha a geometria da laranja. Sabe, a geometria, uma serpentina subindo e descendo do chakra base ao chakra superior nosso, o tempo todo. Então, ele traz o equilíbrio do masculino e feminino dentro dos seres em experiência humana, independente do invólucro corpóreo. Nós temos a nossa essência feminina e a nossa essência masculina. Às vezes, a pessoa está muito impulsiva, porque está com o masculino muito aguçado, ou muito reticente, por estar com o feminino muito evidenciado. Então, estabelecer um equilíbrio entre o seu lado masculino e o seu lado feminino. A laranja trata justamente disso. As pessoas que se identificam com a geometria da flor da banana tendem a questionar por não saber exatamente por que estão aqui, mas sabem que algo muito mais profundo está à espera delas. Eu não sei exatamente o que eu estou fazendo aqui, mas deve ter algo muito importante aí para a gente realizar. Muito. Né? Vai descobrir propósito divino e propósito divino. Conexão. Graviola 11. A flor da graviola, vocês já viram a flor da graviola? Uma flor rígida, mas ela tem um formato como se fosse um coração mesmo. É linda a flor da graviola, bem interessante. É para aquelas pessoas que internalizam emoções, sentimentos, por não conseguirem expor claramente os seus pontos de vista. Geralmente são pessoas muito preocupadas com o externo, com a opinião dos outros e vivem em prol dos outros. Eu não consigo verbalizar o que eu sinto. Eu não consigo expor o que eu sinto. Vocês já ouviram falar que a graviola é muito utilizada para tratamento de câncer? Sim. Ouviram? É justamente isso. Ela trata as emoções, ela trata todo esse lado, né? de você se fechar, muitas vezes, nessas emoções e não conseguir verbalizar isso. E está muito preocupada sempre com a opinião do que os outros vão dizer. Sempre. Maracujá. As pessoas atraídas pelo maracujá são pessoas normalmente que têm dificuldade em se acolher, que possuem uma naturalidade em ter intuições, mas às vezes isso pode ser um problema, porque pode achar que é algo manifestado de forma maléfica. Ela traz essa questão muito intuitiva, mas as pessoas são tão, muitas vezes, descrentes ou desconfiadas, não por falta de conhecimento mesmo. Sabe o que é isso mesmo? Sabe que eu estou imaginando ou que esse processo intuitivo é coisa da minha cabeça? Né? Ainda não conseguiu se centrar para entender e acolher toda essa questão. Né? É uma geometria que atrai pessoas tanto quanto amargas. Não conseguem digerir certos momentos da vida e ficam circulando dentro daquela emoção. Como se fosse um processo culminativo. São pessoas que guardam mágoas ao longo do tempo, ainda que insignificantes, não verbalizando seus sentimentos para o outro. Mas o tempo passa, o tempo voa, e na primeira oportunidade ela bota para fora. Você lembra daquele dia que você fez isso comigo? O cara já passou 5 anos, mas ela fica ali, ruminando. Né? Ela não consegue se desprender daquilo. Mas o maior mal que ela faz é aquele. A própria pessoa. Com certeza não vai ser o outro. Que ela escolheu a oportunidade de falar, viu? Caju, 14. Foi muito interessante. Pessoas que convivem com muitas pessoas, mas ao mesmo tempo estão sozinhas. São aquelas pessoas solitárias dentro da multidão. Pessoas que detêm muitos amigos, mas não sabem efetivamente com quem podem contar. E muitas vezes entendem que a felicidade está no outro e não em você. A felicidade está em estar com o outro, em fazer com o outro, e não consegue ser inteira sozinha, porque está sempre dependendo do outro. É muito bom estar na companhia do outro, mas é importante que você esteja inteiro. Você na íntegra. É muito mais fácil de você conviver e encontrar as coisas boas no outro. Quando da metade não existe lugar nenhum. O você é inteiro, então, não procure outro. E não é no outro, ou nas coisas que você vai encontrar a felicidade, mas antes de entender na vida. Saputi. As pessoas atraídas pela geometria do Saputi normalmente têm uma conexão espiritual muito grande. Guardam necessidade de um suporte para o equilíbrio da mediunidade, de modo a melhor identificar o seu propósito espiritual.
Então, detém essa conexão espiritual, mas necessitam desse apoio, dessa compreensão, desse ensinamento, para ter esse suporte espiritual dentro da sua mediunidade, para estabelecer esse equilíbrio. O grande segredo é a educação da mediunidade. Essa é a grande questão. E por fim, eu deixei a última, que na realidade era o número 1, era o Bob. Por que eu pulei? Porque foi o floral que vocês chamaram. Foi o floral da carambola. Quem se sente atraído por essa chameria, geralmente são pessoas que estão precisando esvaziar um pouco das compreensões que entendem como verdade, para se abrir para outras perspectivas. Ou são pessoas que estão partindo de um absolutismo mínimo para buscar o conhecimento. Já ouviram falar aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Né? Ou você está com um copo vazio demais, e aquilo que dizem a você abraça e a mais pura verdade, ou você está com um copo cheio demais que não cabe mais uma gota. E eu já sei tudo, a minha verdade já está feita e eu não admito mais me abrir para conhecimento novo algum. É um copo totalmente cheio ou um copo totalmente vazio. Cuidado com todos os dois. Ele cheio demais não lhe permite perceber novos conhecimentos. E nós estamos o tempo todo aprendendo. A vida é isso, um aprendizado contínuo. Ou um copo vazio demais. Cuidado para não recepcionar tudo aquilo sem vocês fazerem um senso crítico daquilo que ele diz. Um juízo de valor sobre aquilo que lhe é passado. Para que você possa construir a sua verdade. A gente vem nesse processo desde 2016. Dezembro de 2016 foi quando eu tive o primeiro contato com a fitoconsciência, com esse conhecimento, o início desse conhecimento. Né? Mas é um processo profundo, complexo e que requer muito conhecimento para a gente começar a disseminar isso e ter consciência disso. No futuro próximo, um curso de formação de operadores florais, a gente tem isso bem, está no radar, mas a gente aguarda as orientações da espiritualidade para ver o caminho mais adequado para isso. Tá? É isso que eu queria passar para vocês, mas antes, tem mais duas coisas aqui. Essa fala do pai da Daniel eu acho fantástica, ela está no livro da Fitoconsciência. Diz o seguinte: aceitar que o ser humano é luz, eis a grande máxima que as pessoas não querem enxergar. Preferem ficar no aprofundamento da escuridão da alma, dentro das suas sombras. Quanto mais fundo ficam, menos enxergam a si mesmos. Olhem para o alto e enxergarão a si. Olhem para baixo e reverberarão ainda mais as suas próprias sombras. Não temam a subida. Arquem com todas as responsabilidades inerentes à subida, iluminando toda a escuridão que precisa ser dominada. Quem teme a luz, duvida do poder de manifestação de Deus. Quem teme ascensionar, duvida definitivamente do poder de Deus. E quem teme, efetivamente, buscar a si, com medos e justificativas para fugas incessantes, jamais entenderá as suas próprias sombras dentro do enlouquecimento de um vazio profundo. Isso é fitoconsciência. Quando a gente falou ali na sutilização do ser, nessa conexão de luz e sombra, é isso. É você enxergar isso dentro de você e poder ressignificar, e poder acender. Mas isso dá trabalho. E isso precisa que a gente funcione e vá mais à frente. Como eu disse, quem tem a luz duvida do poder de manifestação de Deus. Jamais temer a luz. Jamais temer acender e crescer. Porque, como disse Jesus Cristo, vós sois deuses. Vós sois luzes. Basicamente é isso. E duvidar disso é duvidar da manifestação de Deus. Entendeu? Ok? E eu digo com muito prazer que isso é fitoconsciência.